Olá pessoal, professor Alexandre Lobão. Vamos à nossa revisão de matemática do 7º ano. Então vamos estudar o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Antes de começarmos a falar do conjunto dos números inteiros, vamos falar de um conjunto que o antecede, que é o conjunto dos números naturais. Tá? O conjunto dos números naturais, você aprender no 5º e no 6º ano, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3. Cada número tem um sucessor. Cada número tem um antecessor, tirando o zero que não tem antecessor. Tá? Então, o sucessor do zero é 1. O antecessor do 1 é o zero. Mas o zero não tem antecessor. Não tem nenhum número que o anteceda. Se você pensar nesse conjunto aqui e comparar com o conjunto dos números inteiros, você vai ver que o conjunto dos números inteiros nada mais é do que uma evolução do conjunto dos números naturais. Eu peguei os números naturais, que são esses aqui, peguei o zero, e a partir do zero, eu fui colocando. Se eu tenho um número 1, eu tenho o oposto a esse 1, menos 1. Se eu tenho um número 2, eu vou ter um oposto a esse 2, o menos 2. E assim eu fiz com todos os números. Então eu criei um conjunto com infinitos números negativos e infinitos números positivos. Onde o zero é o único número que não tem sinal. Ele não é nem positivo nem negativo. Todo número que tem aqui não apresenta sinal. Então ele é um número positivo. Você não tem que estar colocando o sinal de mais na frente do número. Se o número não tem sinal, você vai o considerar positivo. Tá bom? E os negativos, lógico, eu sou obrigado a colocar o sinal. Se você prestar atenção, né, os naturais, acrescentei os negativos, criei os inteiros. E isso acontece com vários outros conjuntos. Você vai aprender o conjunto dos números naturais, certo? E aí você vai ver que ele vai ser engolido pelo novo conjunto dos inteiros e posteriormente com outro conjunto. E posteriormente com outro conjunto. Tá? Então esses conjuntos vão aparecendo os novos números. Nós estamos aqui começando apenas com o conjunto dos números naturais e inteiros, ok? Bem, então representando o conjunto aqui dos números naturais nessa região aqui, todo número que está dentro desse pontilhado aqui é um número natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil, 19 mil, 1.000.000 estão aqui dentro. Esse conjunto de naturais ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, dentro dos inteiros estão os naturais. Nessa região aqui ficam os zeros e o positivo, representando os naturais. E nessa região aqui vão ficar os negativos. Mas tanto os naturais quanto os negativos fazem parte do conjunto dos números inteiros. Vocês até viram aquela simbologia, né, dizendo que o 1 ele pertence ao conjunto dos números naturais. Só que o 1 também pertence ao conjunto dos números inteiros. O menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Tá? Enquanto que o menos 1 pertence ao conjunto dos números inteiros. Ok? Pertence? Não pertence. Quando é que o número pertence? Quando ele está aqui dentro do conjunto. Ó. Olha o 1 dentro do conjunto dos números naturais. Olha o 1 dentro do conjunto dos números inteiros. Olha o menos 1, não está dentro do conjunto dos números naturais. Olha o menos 1, está dentro do conjunto dos números inteiros. A primeira coisa que você tem que entender é que todo número natural ele é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Tá bom? Vamos adiante. Então, como foi dito, né, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Todo número, né, que você está vendo aqui nesse desenho seria a região representada por todos os números que são inteiros. Tá? Então, o conjunto dos números inteiros é formado por todos esses números aqui. E os naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Então, nessa região aqui tracejada. Tá? Então, todo número natural é um número inteiro. Todo número que pertence ao conjunto dos números naturais também serão elementos do conjunto dos números inteiros. Tá? Mas nem todo o conjunto dos números inteiros
está dentro do conjunto dos números naturais. Nós dizemos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Outra simbologia que nós já falamos. Quando nós estamos representando relação entre conjuntos, nós usamos esse símbolo aqui. Quando nós estamos relacionando elementos, nós usamos o símbolo de pertence ou não pertence. Simbologia e significado. Então, como já foi falado, os conjuntos numéricos eles têm símbolos, ok? E esses símbolos vão apresentar os elementos que cada conjunto contém. Então, vamos lá. O símbolo de naturais, né? Dependendo do livro, você vai ver naturais como está aqui, né? Conjuntos de números naturais. Às vezes você vai ver com as duas barras aqui nos naturais, tá? Então depende muito, mas a maioria das vezes você vai ver nesse formato. Eu uso duas barras e a letra N para representar conjuntos dos números naturais, tá bom? Conjuntos dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, já foi falado. O símbolo Z, né, que representa o conjunto dos números inteiros, infinito, menos 9, menos 8, os números estão crescendo aqui, chega no zero e aí eu vou ter os positivos. Tá? Do lado de cá nós temos os números positivos, do lado de cá nós temos os números negativos. Okay? Quando você bota um asterisco em cima de um conjunto, você está dizendo que o zero foi tirado desse conjunto. Então, se eu colocar um asterisco aqui no conjunto dos naturais, isso significa que eu tirei o zero. Ok? Eu vou pintar aqui o zero. Então isso quer dizer que eu tirei o zero. Ok? Vou tentar apagar aqui o zero. Tirei o zero. Então, asterisco significa que eu tirei o zero. O próximo, você tem um Z com um asterisco, a mesma coisa. Isso quer dizer que eu tirei o zero do conjunto dos números inteiros. Eu vou riscar de outra cor, não estou conseguindo enxergar o branco. Então, eu tirei o zero. Então, colocou asterisco significa que o elemento, o número zero, né, foi retirado desse conjunto, ok? Se eu coloco aqui o menos, esse conjunto aqui, ele vai ser chamado conjunto dos números inteiros não positivos. Professor, por que não é negativo? Porque os não positivos, eu estou tirando esses elementos aqui. Esses elementos aqui estão fora. Eu vou ficar apenas com os negativos, zero. E como o zero não é negativo, eu não posso chamar esse conjunto de conjunto dos números inteiros negativos, tá? Eu tirei os positivos, eu não tenho positivos. Eles não são positivos. Esses números aqui não são positivos. Os negativos mais o zero, ok? Mesma coisa vale para quando só tem mais. Aqui são os não positivos. Aliás, os não negativos, né? Aqui são os não positivos, aqui embaixo os não negativos. O que foi que eu fiz? Eu tirei todos os números negativos. Então aqui não tem nenhum número negativo. Esse conjunto é o conjunto dos números não negativos. Tá? Tem os positivos mais o zero. Certo? Agora, quando eu pego o conjunto dos números inteiros e coloco o asterisco e coloco menos, isso quer dizer que eu tirei o zero e tirei os positivos. Aí sim esse conjunto pode ser chamado de conjunto dos números inteiros negativos, porque todo mundo que está aqui é negativo. De mesma forma, se eu pegar, tirar o zero e colocar o mais aqui, isso quer dizer que eu estou tirando o zero e estou deixando apenas os números positivos. Então, esse conjunto, quando eu coloco o asterisco e coloco o sinal de menos, esse conjunto representa o conjunto dos números inteiros
positivos, tá? Porque eu tirei o zero e tirei os negativos. Aqui estão aqueles símbolos que eu já falei para vocês, o símbolo de pertence, quando eu vou relacionar um elemento com um conjunto. Tá? O 4 pertence ao conjunto dos números inteiros. O menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. Quando eu quero fazer a negação, o menos 4 não pertence ao conjunto dos números naturais. Tá? O zero não pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos. Quando eu quero relacionar dois conjuntos, eu uso o símbolo de está contido, do tipo, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou, se você preferir, o conjunto dos números inteiros positivos está contido no conjunto dos números naturais. Ok? E o não está contido é a negação, né? Então, eu posso dizer que os inteiros não estão contidos no conjunto dos números naturais. Certo? Quando eu falo entre dois conjuntos, eu uso o sinal de pertence. De estar contido e não está contido. Quando eu estou falando de um elemento em relação ao conjunto, pertence. Certo? Simbologia, com o tempo vocês vão acostumando. Vamos continuar? Bem, representação dos números inteiros numa reta. Como é que eu represento os números numa reta? Primeiro, você vai pegar a sua régua, você vai fazer um segmento, tá? Pelo meio, que no caso é uma reta, você vai marcar o meio como sendo zero, tá? E a cada 1 centímetro ou 2 centímetros, você vai fazer uma marcaçãozinha para um lado e para o outro. Os números que ficarem à direita desse traço serão os positivos. 1, 2, 3. Os que ficarem à esquerda, os negativos. E o ponto do meio, o zero, tá? Se você fizer assim, vai ficar tudo tranquilo, você vai conseguir resolver qualquer problema que está relacionado com a reta numérica, tá? Não esqueça de colocar os números em ordem, direita os positivos, à esquerda dos zeros os negativos. Não pode trocar a ordem, tá? Você tem que colocar os números aqui em ordem crescente. Se você começar do 1 aqui, vai ficar muito esquisito, menos 1. O menos 1 é o mais próximo do zero possível. Certo? O menos 1 fica do lado esquerdo e de distância igual eu vou ter 1. O menos 2 vai ficar do lado esquerdo e de distância igual eu vou ter o 2. E assim com todos os números. Certo, pessoal? Então vamos lá. Situações em que eu posso usar a ideia das retas numéricas. Então eu posso criar problemas do tipo, eu digo que aqui é o 0, digo que aqui é o 1 e quero saber que ponto é esse aqui. Por exemplo, vou chamar isso aqui de ponto A e que ponto é esse aqui. Vou chamar de ponto B. O que é que eu tenho que fazer? Você deve completar, tá? Se aqui é o 1, você bota o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. E para cá você bota o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então você acabou de descobrir que o A vale 7 e que o B vale menos 4. Tá? Mas detalhe, nem sempre eu sou obrigado a colocar distâncias iguais. Nesse caso aqui, ó, o 0 e o tracinho logo em seguida é o menos 2. Isso quer dizer que essa distância aqui é de 2 unidades. Consequentemente, distâncias iguais também terão 2 unidades. Então, como essa distância aqui aparenta ser igual a essa, menos 2, aqui tem que ser o menos 4, aqui tem que ser o menos 6, aqui tem que ser o menos 8, aqui tem que ser o menos 10 e o menos 12. E para a esquerda, para a direita, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e aqui foi até o 14. Não é obrigado os dois lados também serem iguais. Tudo bem? Números opostos ou simétricos. Como eu já venho falando, né, o que são números opostos? São números que estão à mesma distância do zero. Então, todo número, tirando o zero, tem um oposto. Né? Se você pegar o número 4, ele está a uma distância do zero. Tem um número do outro lado que está à mesma distância desse zero. E esse número é o seu oposto, menos 4. Todo número inteiro tem um oposto, com exceção do zero, tá? Não esqueçam disso. Então,
qual é a denominação de oposto? Ou você escreve o oposto de menos 4 é mais 4. Ou você apenas escreve o oposto de menos 4. Esse menos aqui na frente desse parênteses vai representar que eu estou falando do oposto. E o oposto de menos 4 é igual a mais 4. O oposto de mais 3 é igual a menos 3. Então, o termo oposto, tá? É apenas você trocar o sinal. Se você tiver um número negativo, o oposto vai gerar um número positivo. Se você tiver um número positivo, o oposto vai gerar um número negativo. O número é o mesmo. O sinal que acompanha o número vai ser trocado. Só isso é o oposto, tá bom? E o que é módulo ou valor absoluto? É a distância do número até o zero. Então, se eu pego o número menos 4, o módulo de menos 4 é 4. Por quê? Porque eu tenho que dar 4 saltinhos, né? Eu tenho que percorrer uma distância de 4 unidades para chegar no zero. Certo? O módulo de mais 3 é 3. Por quê? Porque eu tenho que dar 3 saltinhos até chegar no zero. Eu tenho que percorrer a distância de 3 unidades aqui para poder chegar no zero. Matemáticos, como eu já falei para vocês, são preguiçosos, mas são inteligentes. Né? Quando eles não querem ficar escrevendo o módulo, o oposto, ele tem uma simbologia própria para isso. Então, o módulo você representa com 2 barrinhas na vertical. Quando você vê 2 barrinhas na vertical, isso quer dizer o módulo. E o módulo de menos 4 vai ser 4. O módulo de mais 3 vai ser 3. Só isso. O módulo é a distância do número até a origem. Na prática, o módulo é tirar o sinal. Tranquilo? Vamos. Comparação entre números inteiros. A melhor maneira de comparar números inteiros é na reta. Tá? Para quem está começando, é na reta. Vamos pegar dois números aqui, menos 5 e menos 2. Como é que eu sei? Né? Eu coloco lá, quem é o maior, menos 5 ou menos 2? Regra prática, e regra que serve para todos os números. Quanto mais à direita o número estiver, na reta, maior ele é. Então, quem está mais à direita? O menos 2. Então, o menos 2 é maior que o menos 5. Ou como eu escrevi aqui, ó, o menos 5 é menor que o menos 2. Tranquilo? Vamos a outra lá, menos 7 e menos 10. Quem é o maior? Quem está mais à direita. Entre o menos 10 e o menos 7, quem está mais à direita é o menos 10. Então, o menos 7 é maior que menos 10. Tá? Qualquer número negativo, ele é menor que zero. Certo? O zero é maior do que qualquer número negativo, ou qualquer número negativo é menor do que o zero. Porque o zero está à direita de todos os números negativos. Se você vai comparar o zero com os positivos, o zero é o menor. Então, o zero é menor que qualquer número positivo. Se eu coloco qualquer número positivo e o zero, esse número vai ser maior do que o zero, porque ele está à direita do zero. E quando você compara um número negativo com um número positivo, o maior sempre vai ser o positivo. Ok, pessoal? Comparação entre os números, sempre tem que usar a reta numérica para identificar. Adição e subtração de números inteiros na reta. A primeira vez que vocês começam a trabalhar com números inteiros é na reta. Então, vocês podem pensar da seguinte forma. Se você tem uma reta numérica, então vamos supor que eu tenho um número aqui mais 4 e quero adicionar menos 3. Tá? Na prática, o que é que você vai fazer? Você está aqui na posição mais 4 e você vai adicionar menos 3. Você vai fazer mais 4 menos 3. Isso quer dizer que você vai voltar 3 casas. Então, você tem uma casa, 2 casas, 3 casas. Você vai chegar no número 1. Pessoal, mas eu sei que 4 menos 3 é 1. Beleza. Agora, se você tem assim, ó, menos 4 mais, mais 2, o que isso significa? Significa que você vai começar da posição menos 4, que é bem aqui, e vai andar 2. Toda vida que for positivo, você vai se deslocar no sentido positivo, para a direita.
Toda vida que for negativo, você vai se deslocar no sentido negativo, que é para a esquerda. Então, eu estou no menos 4 e vou avançar 2. Isso vai dar quanto? Menos 2. Para quem está começando, a reta numérica ajuda nessas contas. Ó, menos 5, menos mais 3. Eu estou na posição menos 5 e eu vou andar o oposto de mais 3. O oposto de mais 3 é menos 3. Então, eu estou aqui no menos 5. E como aqui está negativo, isso quer dizer que eu vou voltar 3 casas. Eu vou voltar 1, 2, 3. Que vai me dar menos 8. Vamos outro exemplo. Menos mais 3 menos 7. Vou colocar menos 3 aqui. Menos 3 menos 7. Isso quer dizer que eu estou no menos 3 e o oposto de menos é mais 7. Isso quer dizer que eu vou começar da posição menos 3 e como aqui tem um mais, isso quer dizer que eu vou me deslocar 7 casas no sentido positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou parar na casa 4 ou mais 4. Só que existe uma regra mais prática, né? Qual é a regra prática? Se você está pegando dois números que têm sinais iguais, você sempre deve somar esses números, os valores absolutos dele, tá? Os números sem os sinais, e repetir o sinal. Se você tem dois números de sinais contrários, não importa quais são, você vai subtrair, tá? Vai subtrair e vai colocar o sinal daquele número que tiver maior valor absoluto. Né? Que tiver maior valor absoluto, você vai botar o sinal daquele número. Como assim? Vamos dar um exemplo para cada um aqui. Se eu tenho um número mais 4 mais 3, sempre você vai fazer isso depois de eliminar os parênteses, tá? Mais 4 mais 3, os números têm sinais iguais. Então eu somo, vai dar 7, e eu vou repetir o sinal de mais. Se você tem menos 5 menos 2, menos 5 menos 2 também tem sinais iguais. Então você vai somar, dá 7, e vai repetir o sinal de menos. Agora, se você tem menos 4 mais 3, vou apagar aqui. Se você tem menos 4 mais 3, eles têm sinais diferentes. Você vai subtrair. A subtração que você faz é normal, 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1. E você vê qual que tem maior valor absoluto. O que tem maior valor absoluto é o 4. Então, o sinal que vai ficar aqui é o de menos. Se você tem menos 5, pronto, se você tem mais 5 e menos 2, você também deve subtrair, porque eles têm sinais diferentes. Você vai fazer uma subtração, vai dar 3. E quem é o maior em termos absolutos? Se eu desconsiderar o sinal, o maior é o 5. E o sinal dele é um sinal de mais. Ok? Como eu falei também em sala de aula. Você tem a gangue aqui, um grupo de um time de futebol qualquer, tá? Você tem um grupo aqui. E do outro lado, você tem outro grupo, tá? Se esses grupos forem de cores iguais, quando eles se juntarem, vai formar um grupo maior. Mas todo mundo da mesma coisa. Agora, se eles forem grupos de cores diferentes, de times diferentes, vamos contar quantos eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11. Vamos supor que o grupo azul é positivo, tá? E do outro lado tem os vermelhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos botar mais um, vamos botar 12. Então aqui do grupo vermelho tem 12. Vou colocar negativo. Aí vamos supor que cada um do grupo de cá brigue com o grupo de lá, se junte com o grupo de lá. Então esse aqui vai com esse vai com esse aqui apaguei com esse apaguei com esse vai com esse vai com esse aqui com esse apaguei com esse apaguei com e esse aqui eu apaguei com esse. Ou seja, daqueles monte de gente que tinha aqui, sobrou apenas um. E de que cor é esse 1? Esse 1 é
vermelho. Então, o resultado de mais 12 com menos 11 vai dar menos 1, porque só sobrou um vermelho. Certo? Você pode fazer isso com casais. Eu tenho aqui as meninas de um lado esperando para dançar. Os meninos do outro lado, um grupo. Também serve com elétrons. Quando tiver em física eu falo disso. Tá? E aí eu vou formar os pares. Vamos lá. Quando formar o par, um anula o outro. Então vai ficar o quê? Ó? Vamos contar, né? Eu tenho quantos vermelhos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6. Vermelho eu estou dizendo que é negativo. Tá? E o azul? Azul eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 azuis. Tranquilo? E aí vamos fazer o quê? Vamos fazer os cancelamentos. Cada um vai fazer um par. Esse aqui vai fazer um par com esse. Então eles vão se anular. Esse aqui vai fazer um par com esse. Apagou. Esse aqui vai fazer um par com esse. Também apagou. Esse aqui vai fazer um par com esse. Apagou. Esse aqui vai fazer um par com esse. Apagou também. Esse aqui vai fazer um par com esse. Também apagou. Então eu tinha menos 6 e juntei com mais 10. Aí o que foi que aconteceu? Quantos sobraram? Sobraram 4. De que cor? Do azul. Tá? Então, se você fizer as bolinhas de uma cor, bolinha de outra, também para quem está começando resolve. Mas o ideal é que você saiba que se você tem dois números de sinais iguais, você só faz somar e repetir o sinal. Se você tem dois números de sinais diferentes, você vai subtrair e vai colocar o sinal do maior. Sinal do maior. Certo? Aqui pode até ser sinal do maior, porque os dois são iguais, então, seja lá qual for o maior, o sinal vai ser o dele, tá? Vamos a alguns exemplos com contas. Então, passando para cá, nós temos aqui alguns exemplos. Ó, mais 6, mais menos 9. Você não pode fazer direto. O primeiro passo é eliminar os parênteses. Então, aqui vai ficar mais 6, aí tem o próprio menos 9. Na prática, pessoal, um mais aqui fora de um parênteses, ele não faz nada, é como se ele nem existisse. Tá? Se eu apagasse ele da existência, ia ficar a mesma coisa. Tá? Se eu apago isso aqui, esse mais aqui, ele não tem utilidade nenhuma. Certo? Então, mais menos 9, você repete, você vai escrever direto. Mais 6, menos 9. Esse mais, esqueça dele. E aí você vai fazer a conta. Você quer fazer as bolinhas para uma cor, bolinha para outra? Pode fazer. E aí vai riscando? Tudo bem, sem problema. Agora você evolui um pouquinho mais, tá? Você tem dois números, aí você pensa, esses números têm sinais iguais ou eles têm sinais diferentes? Ah, eles têm sinais diferentes. Então eu vou subtrair. Quanto é que dá 9 menos 6? Dá 3. Mas nessa briga, quem é que vai ganhar? Quem tem mais ou quem tem menos? Quem tem menos. Então a resposta aqui é menos 3. Vamos para os próximos. Ó. Menos 8 mais menos 6. Vai ficar menos 8, menos 6. Menos 8, menos 6. Eliminou parênteses. Aí você com calma vai olhar. Esses números têm sinais iguais ou diferentes? Olha, são iguais. Se são iguais, eu somo e repito o sinal. Então dá menos 14. O próximo, menos 10, menos mais 6. Ou seja, é menos 10 com o oposto de mais. Menos 10 e o oposto de mais 6, que é menos 6. Aí analisa, sinais iguais ou diferentes? Ah, os sinais são iguais. Então eu vou somar e vou repetir o sinal. Tranquilo? O próximo, mais 2 e o oposto de menos 7, mais 7. Os sinais são iguais ou são diferentes? Ah, os sinais são iguais, então eu somo e repito o sinal. Certo? Sempre assim. Primeiro passo, eliminar os parênteses, depois fazer as contas. Logicamente, quando você pode primeiro eliminar os parênteses, tá? Porque existem certos casos que você não pode eliminar os parênteses, tá? Aliás, poder pode, mas depois que você transformar os dois números que estão dentro desse parênteses em um só. Não são esses casos aqui, ó. Eu tenho dois números aqui dentro. Aqui eu tenho 3 números. Então, o que é que eu vou fazer? Bem, quando tem
dois ou mais números dentro do parênteses, a prioridade é para o que está dentro do parênteses. Então, ali eu tenho, na primeira, eu tenho mais 6 e menos 4. E aí eu vou usar a regra. Olha, os sinais dele são diferentes, vou subtrair. Quem é o maior em valores absolutos, né? O 6 ou 4 é o 6, então dá mais 2. Então, esse aqui vai ficar menos 10, mais 2. Se você colocar só o mais 2, dá certo? Nesse caso dá. Por quê? Porque nós sabemos que o sinal de mais fora do parênteses, você vai repetir o que está dentro do parênteses. Então, você vai continuar colocando mais 2. Mas, às vezes, não. Então, se tiver dois números, você vai fazer o cálculo e o resultado você vai manter o parênteses. Tá? Aqui agora eu tenho dois de sinais contrários, né? Eu tenho 10 negativo com 2 positivo. Contrários, eu vou subtrair e vou colocar o sinal daquele que tem maior valor absoluto. O próximo são 3 números. Você vai fazer a conta desses 3 números. Você vai para um cantinho e vai fazer 2 mais 5, que dá 7, e vai fazer 7 menos 7, que dá 0. Então, isso aqui vai dar 0 dentro do parênteses. E aí você faz essa conta, né? 2 mais 0 continua sendo 2. Ok? O último, letra C, né? Você tem no primeiro parênteses menos 5 mais 3. Aí você calmamente pensa, sinais iguais ou diferentes? Os sinais são diferentes, vou subtrair. Quem é o maior em valores absolutos? É o 5. Então vai ficar menos 2 dentro do parênteses. Aqui o parênteses vai ser fundamental, tá? Então, vamos lá. O próximo, eu tenho 5 menos 9. Esse 5 é positivo, esse 9 é negativo. São diferentes, subtraio e dou o sinal do que tem maior valor absoluto. Então, isso aqui vai ficar menos 4. Mais 8 menos 1. 8 menos 1 já foi de cabeça, né? Vai dar mais 7. E finalizando com menos 11. Agora eu vou eliminar os parênteses. Como é que vai ficar o primeiro parênteses aqui, que tem menos 2, sem nada na frente? Repete o menos 2. Aqui ó, é o oposto de menos 4, mais 4. O próximo é o próprio mais 7. E por fim, menos 11. Essa expressão você tem várias opções. Né? Quais são as opções que eu dei para vocês? Juntar os negativos. Quem são os negativos? O 2 e o 11. Que vai dar 13. Juntar os positivos. Quem são os positivos? O 4 e o 7, que vai dar 11. E aí subtrair o positivo do negativo, que vai ficar muito embaixo. 13 com 11 dá 2. Quem é maior, o 13 ou o 11? O 13 é negativo, o 11 é positivo. O maior é o sinal de... O maior número, né, vai ser o sinal negativo. Então, isso aqui vai dar menos 2. Só isso, pessoal. Tá? É fazer com calma e prestar atenção nas etapas. Vamos adiante. Resolver alguns problemas. O problema, estamos vendo agora, é um problema que diz assim, né? Uma florista teve no sábado um prejuízo de R$12. No domingo, porém, teve um lucro de R$29. Esse fim de semana deu lucro ou prejuízo? Então, vamos lá. Se ela teve um prejuízo, né? Prejuízo nós representamos com menos. E lucro nós representamos com mais. Se você fizer essa conta, esses números têm sinais diferentes. Então, eu vou subtrair. Eu vou lá no meu borrão e vou fazer a subtração do 29 positivo com 12 negativo. Então, quando eu fizer a subtração aqui, vai dar 17. Quem é o maior? Quando você arma a subtração, o maior sempre vai ficar em cima, né? Então, é o sinal aqui de cima, é o sinal de mais. Então, isso aqui vai dar mais 17. Ou seja, no final de semana, ela teve lucro. De quanto? R$17. Acabou. Só isso. Vamos ao próximo. O próximo, pessoal, é um problema com mais etapas a serem resolvidas. Diz assim, João adora jogar figurinhas. Em cada rodada dessa semana, ele registrou com um número positivo quantas figurinhas ganhou e com um número negativo quantas perdeu.
Domingo, João foi passear e não jogou. Né? Aí temos lá, letra A. Em qual dia João ganhou mais figurinhas? Em qual dia João se saiu pior? Nessa semana, João aumentou ou diminuiu a quantidade de figurinhas que tinha? Quanto? Para resolver isso, eu tenho que saber quantas figuras o João tem em cada dia, né? Para poder calcular a semana. Muitos números, olha, quantidade de números aqui exageradas, mas vamos ver o que é que nós podemos fazer. O que eu posso fazer para facilitar os meus cálculos? Tá? Vou reduzir aqui para tentar fazer esses cálculos. O primeiro, segunda-feira, eu tenho aqui ó, menos 17, mais 43, mais 14, mais 23, menos 45. Aqui, o ideal é você usar a regra do vamos pegar os negativos e juntar. Quem são os negativos? É o 17 e é o 45, que vai dar um total de 7 mais 5, 12, 62 negativo. Vamos juntar agora os positivos. Quem são os positivos? O 43, o 14 e o 23. Somando aqui, 3 mais 4, 7, mais 3, 10, vai 1. 1 mais 4, 5. 5, 6 e 2, 8. Eu tenho 62 negativo e 80 positivo. Subtraindo os dois resultados, isso vai dar 18. 18 o quê? Positivo. Então, segunda-feira, o saldo é positivo para ele. Vamos para o próximo dia da semana. No próximo dia da semana, 24 menos 7 menos 8 menos 10 menos 4 mais 31 menos 19. Vou usar a mesma regra. Vamos lá, quem são os positivos? O primeiro, que é o 24, eu sempre olho para o primeiro para botar o sinal, tá? Por isso que às vezes é mais ou menos. O 24 é positivo, o 31 é positivo. Isso vai ficar 55. Os negativos são o 7, o 8, o 10, o 4 e o 19. Se você não gostar de somar tantos números assim, você pode somar de 2 em 2, não tem problema, tá? Porque 7 mais 8 dá 15, aí você bota 15. Aí 10 mais 4 dá 14, você bota 14. Aí 15 mais 14 dá 29, aí você bota 29. E 29 com mais 19 vai dar 48, né? 48 negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Eu vou subtrair esses dois números. 8 para 15 são 7 e 4 para 4, 0. Então ficou com 7 positivo, mais um dia que ele se deu bem. Vamos para o próximo dia da semana. O próximo dia da semana, quarta-feira, 19, 21. Ah, olha aqui que legal, tem dois números opostos. Esses dois números grandões aqui eu já posso cancelar, que é um positivo e negativo. Menos dois números para eu fazer conta. Então, se eu for juntar os positivos, eu só tenho o 19 e o 36. Se eu for juntar os negativos, eu tenho o 21 e o 35. Somando aqui, 9 mais 6, 15, vai 1. 2 com mais 3, 5. Somando aqui, eu vou ficar com 6 e aqui 5. Positivo e negativo. Subtraindo o maior do menor, eu vou ficar com 1. 1 que? Negativo. Nessa quarta-feira, ele não foi muito bem. Pronto, fiz mais um dia. Vamos para a quinta-feira. Quinta-feira, olha a expressão toda. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Cada conta, pessoal, tem alguma dica ou jeito, né? Por exemplo, esse daqui, se você for juntar os negativos, vai ser o quê? 23, 25 e 27. E aí você vai somar. 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. Vai 1. 2, 4, 6 e 1, 7. Esse aqui seria o negativo, né? Porque eu estou juntando os negativos. Quando eu for juntar os positivos, vão ser o 24, o 26 e o 28. 4 mais 6 dá 10, mais 8 dá 18. Vai 1. Aqui vai dar 78.
positivo, porque todo mundo é positivo. Agora, o positivo eu vou subtrair do negativo. Isso aqui vai dar 3. 3 o quê? Positivo. Só que eu estava olhando aqui, eu prestei atenção no seguinte. Ó, esses dois aqui, 24 menos 23 dá 1. Aí 25, 26 menos 25 também dá 1. E 28 menos 27 também dá 1. E 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, tem várias formas de você resolver isso aqui. Algumas mais fáceis, né? Dependendo da técnica, como você olha para a questão e não sai resolvendo de uma vez, você vai fazer os cálculos com calma, tá? Vamos para o próximo. Os números maiores são os dois últimos aqui, né? Sexta-feira. Vamos lá. Começando com os positivos. Olha os números. Tem alguém para cortar? Não. Ah, que pena. Vamos lá. Positivos: 210, 60, 63 e 117. Somando, 3 mais 7, 10, vai 1. 2 com mais 6, 8. 8 com mais 6, 14. Com mais 1, 15. 3 mais 1, 4. Então aqui eu tenho 450 positivo. Os negativos, 126, 208. Só esses dois, né? E aí vamos somar. 8 mais 6, 14, vai 1. 3, e aqui também dá 3. Negativo. Eu fico com 450 menos 334. Vou fazer a conta aqui. Vai ficar 4 para 10, 6. 3 para 4, 1. E 3 para 4 de novo, 1 de novo. 1 que? Em cima, positivo. Esse faz muito bom, só ganha. Vamos para o último dia, sábado. Sábado, os números também são um pouco altos. Vamos dar uma olhadinha neles, se tem algum para cortar. Tem não, que pena, né? Vamos juntar os negativos. 99, 121 e 310. Isso vai dar 9 mais 1, 10. Vai 1, 10. 12 e 1, 13. Vai 1, 530 negativos. Os positivos, 85, 420 e 115. Somando, 5 mais 5, 10. Aqui dá 8 mais 2, 10, 1, 11, 1, 12. Vai 1, 5 mais 1, 6. 620 positivo. Subtraindo o positivo do negativo, maior do menor, isso aqui vai dar 90 positivo. Ou seja, ele só perdeu uma vez uma figurinha, né? Então, o saldo dele vai ser o quê? Em qual dia João ganhou mais figurinhas? Foi na sexta-feira. Agora eu consigo resolver. Em qual dia João saiu pior? Ele saiu pior na quarta-feira. Né? Então, aqui é a resposta da letra A. Aqui é a resposta da letra B. Nessa semana, João aumentou ou diminuiu a quantidade de figurinhas que tinha? Ele aumentou, porque quase todo mundo aqui é positivo, né? De quantos? Aí eu tenho que fazer as contas. 18 com mais 7. 18, só tem um negativo, né? Só tem esse 1 aqui. Então, 18 mais 7, isso aqui dá quanto? 25. Menos 1, vou fazer o em sequência, já que só tem um número negativo. 24. Com mais 3, 27. Com mais 116, vai dar 3, 4, 1, né? 143. Com mais 90, vai dar 3, 3, 2, 233 figurinhas. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos lá, mais um problema. Fala o seguinte: um avião encontra-se a 350 metros de altitude e um submarino a 100 metros de profundidade. Quantos metros separam um avião do submarino? Você tem que pensar, pessoal, nesse problema, que o avião, olha o aviãozinho lá da quinta série, ele está a 350 metros de altitude. Altitude em relação ao nível do mar, tá certo? Então, em relação ao nível do mar, que nós vamos chamar de zero, esse avião está a 350 metros. E o submarino, tá? Ele está a 100 metros de profundidade.
Então, o que separa o submarino do avião não serão 250 metros. Né? Se eu fosse escrever como inteiro, o submarino estaria a menos 100 metros, enquanto que o avião estaria a mais 350 metros. A distância entre os dois não vai ser fazer uma subtração entre os números, vai ser pegar o maior e subtrair do menor. Só que o menor é negativo, né? Então eu vou acabar tendo que efetuar uma adição. Quando você olha no desenho, você percebe isso mais facilmente. Ó. Daqui para cá são 350, daqui para cá é 100. Então, para a distância que separa os dois vai ser 350 mais 100. Ok? Vamos ao próximo. O problema diz assim: no início do mês, o saldo bancário de João era de R$ 841. Durante o mês, ele pagou contas com 2 cheques, um no valor de 734 e outro no valor de 219. Também fez um depósito na sua conta no valor de R$ 500. Qual o saldo de João no final desse período? Vamos entender. O saldo dele era. Então, ele tinha esse dinheiro no banco. Eu vou escrever uma expressão representando as situações apresentadas. Ele tinha 410. Então, ele pagou uma conta com 2 cheques. Esse cheque vai tirar do seu dinheiro do banco. Tá? Então, eu vou tirar 734. Depois, ele passou outro cheque de 219. Depois, ele depositou R$ 500. Qual o saldo final? Está aqui a expressão montada. Você sabe que quando você tem muitos números com vários sinais, você deve juntar os positivos, juntar os negativos, e fazer os cálculos, tá? 4 mais 9, 13, né? 3 mais 1, 4 e 1, 5 e 7 mais 2, 9. Esses dois números têm sinais contrários, então eu vou efetuar a subtração entre eles. Esse é positivo e esse é negativo. 1 para 3 não dá, né? Então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 11. 3 para 11. 3 para 11, 8. 5 para 3 não pode. 5 para 13, 8. 9 para 2 não pode. Aí a pessoa pega e tira esse 1 daqui e bota aqui, né? Mas vamos lá. 9 para 12, 3. Então ele vai ficar com R$ 388 na sua conta. Ok, pessoal? Vamos lá, próxima questão. Complete os quadros abaixo com as quantias que faltam. Nesse primeiro quadro nós temos assim, recebido 752. Se ele gastasse 466, ele ficaria com quanto? São 3 situações diferentes, tá? Então, para completar, uma não depende da outra, tá bom? Vamos lá, primeiro linha de raciocínio é essa. São 3 contas diferentes. Se for recebido 720 e eu gastasse 400, com que eu ficaria? Eu ficaria contente. Mas vamos lá. Aqui, recebido, sacado. Como é que eu faço para encontrar o quanto ficaria? Mas se eu recebi uma quantidade e gastei outra, para descobrir quanto ficaria, já que eles têm sinais contrários, né, recebendo e gasto, eu vou subtrair esses dois números. Ok? Vamos lá, aqui vai dar 4, que vai ficar 12. 6 para 12, 6. 4 para 4, 0. E 4 para 7, 3. Então aqui ficaria positivo de 306. Certo, pessoal? Vamos para o próximo. Aqui tem um problema, está faltando o recebido. Eu gastei e eu ainda fiquei com dinheiro. Isso quer dizer que o que eu recebi, né, o recebido, foi maior do que o que eu gastei. É maior em valores absolutos, né, já que sobrou dinheiro aqui, e aqui está positivo. Então, para descobrir o recebido, eu vou somar esses dois aqui, certo? Vamos ver se está certo.
eu acho que é somar. Vou somar 8 mais 9, 17, vai 1, 4 mais 4, 8, 2 mais 1, 3. Bora ver se está certo. Se eu tivesse recebido 387 e gastado 148, eu ficaria com 239. Isso parece condizente, né? Eu tenho 300, gasto 148 e vou ficar com... Aqui fica 7, dá 3, e aqui fica 2, 239. Ah, tá certo, beleza, bateu. Você acha uma coisa, depois você faz as contas para confirmar. Certo, pessoal? Último, recebeu, gastou, ficou. Aí ele ficou ainda com saldo positivo. Se fosse negativo, era problemático, mas ele ficou com saldo positivo. Quer dizer que esse aqui, em valores absolutos, é menor do que esse. Porque gastar é tirar. Não é isso? Então, é 600. Eu acho que é menos. Vamos ver, eu acho que é menos. Vamos subtrair. 0, 0 não pode, vou tirar logo os dois, porque aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10, tá? Aqui é um 5. Então, 4 para 10, 6. 9 para 9, 0. 1 para 5, 4. Aqui, 406. Se eu tenho 600, gasto 400, fico com 194. Ok, pessoal? A conta está certa. Depois que vocês fizerem os cálculos, pensem, raciocinem para ver se está certo. Não vão colocando os números sem pensar. Por quê? Se aqui fosse negativo, pessoal, aí o negócio era diferente, tá? Imagina que esse saldo aqui fiquei devendo 194. Aí eu não iria fazer a subtração, eu iria fazer a adição desses dois números, tá? Por quê? Porque para que o saldo fosse negativo, esse número aqui, que é o negativo, né, em valores absolutos, tem que ser maior do que esse. Então, se está aumentando, é porque eu estaria somando esses dois números, ok? Então, fica a dica, sempre, eu acho que é o número tal. Achou? Faz com esse número. Depois refaz a conta para ver se o resultado está certo. Tá? Então, por aqui termina a revisão de matemática. Tá? A partir daqui a geometria. Eu vou gravar as duas juntas. Vai ficar um pouco esticado, mas para dividir lá na plataforma vai dar mais trabalho. Tá bom, pessoal? Então, vamos à parte de geometria. Quem terminar com matemática pode parar por aqui, refaça, revise, estude e boa prova.